Simone, professor Fabrício T. Costa, bom dia! Muito bom dia, Simone. Você tá bem? Eu tô ótima. Graças a Deus. Graças a Deus. E já estamos no ar aqui com o nosso programa diário. Você sabe que toda manhã aqui, de segunda a quinta, né, Simone? Nós temos aqui o Debate na Vida, onde então assuntos muito relevantes têm sido tratados aqui e aumentando, obviamente, o nosso conhecimento, às vezes até mudando a nossa opinião acerca de temas e assuntos que são tão importantes aqui dentro do nosso contexto cristão. Eu espero que você aí do outro lado esteja muito bem participando conosco. Como a Simone aqui já deu os canais, você pode participar com a gente, viu? Manda aí o seu áudio aí no máximo de 30 segundos, né, Simone? Isso mesmo. Pode mandar o seu vídeo com essa carinha abençoada aí. Com o seu celular de ladinho, grava ele, né? E fica participe melhor com a gente. E hoje, como sempre, um tema um tanto quanto relevante. E o tema desta manhã é: iremos receber o nosso galardão no céu ou na terra? Quando as escrituras fazem menção de galardão, é sempre uma referência a algo futuro. Ou seja, o galardão há de vir, haveremos de ser recompensados, ou aqui já no tempo presente também esse galardão pode acontecer, ou é só agora. Enfim, hoje esse tema vai ser debatido aqui com os nossos pastores, que já vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar aqui acerca do galardão. Olha só, durante essa caminhada cristã, ouvimos diversas citações sobre a tão esperada recompensa intitulada como galardão. E muitos irmãos alimentam sua fé sob a esperança do recebimento do tão esperado e famigerado presente celestial. Mas o que vem a ser de fato esse tal galardão? É comum ouvirmos alguns irmãos bradarem de pulmões cheios que receberão o maior galardão nos céus. A palavra de Deus nos diz que a medida de nossa recompensa será proporcional às nossas ações aqui na terra. Como por exemplo, e eis que cedo venho, disse Jesus, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Se cada um receberá sua recompensa na medida de suas obras, é porque haverá uma avaliação de Deus no grande dia. Porém, estamos sendo vigiados aqui na terra e também a nossa alegria de receber não pode ser antes de um futuro. Pois é, essa é a questão que hoje nós trazemos aqui para a mesa do nosso debate, e você então aí também pode participar. O que você acha? O que você entende? Iremos receber o galardão no céu ou aqui na terra? E comigo aqui nesta manhã, para poder então nos ajudar a desenvolver o tema, pastor Ronald Viana. Muito bom dia, pastor Ronald. Muito bom dia, pastor Fabrício. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Pelo sotaque, o pastor não é mineiro não, né? Não, sou carioca. Muito bem. Tá tudo bem, pastor? Tudo ótimo. O pastor é de que igreja? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Nova Iguaçu. Oh, glória a Deus. Pastor presidente João Nunes dos Santos. Amém. Rio de Janeiro. Isso. Amém. E vi que o senhor está muito bem acompanhado, né? Pastor Joaquim de Andrade. Muito bem acompanhado. Glória a Deus, hein? É isso aí. E do outro lado aqui, o pastor Leandro Crepaldi. Amém. E também não é de São Paulo capital, né, pastor? Não, eu sou de São Roque. Ah, de São Roque. Sou nascido em São Roque e hoje moro em São José dos Campos. São José dos Campos. E é pastor na igreja? Caverna de Adulão, Restaurando Vidas. Amém. Qual que é o endereço lá, pastor? É a antiga Avenida 4, Campo dos Alemães, número 274. Certo. E os cultos 274. Lá, que dia? Os cultos lá são terça, quinta e domingo. Terça e quinta, 19h30 e domingo às 19 horas. Inclusive, nesse domingo estarei ministrando a palavra do Senhor lá. Oh, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Amém, glória pastor a Deus. Ronald, os cultos lá na igreja do pastor, quais são os dias? Lá os cultos são terças, quartas, quintas e domingos. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo também, viu? Obrigado. Muito bem, meus irmãos, já estamos no ar e vamos agora conhecer as opiniões iniciais dos nossos debatedores. 2 minutos, pastor Ronald. Afinal de contas, acerca do tema, o senhor acredita que nós iremos receber o galardão no céu ou na terra? 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Quero agradecer também a todos os irmãos que nos abençoaram para que nós pudéssemos estar aqui. Ao pastor Joaquim de Andrade, a sua esposa Sônia, que nos tem hospedado com muita generosidade esses dias aqui em São Paulo. Agradecer à rádio
por nos receber também, ao pastor Cláudio Apolinário, e a todos os integrantes aqui da mesa, né? Cumprimentar o pastor Luciano Crepaldi, com a paz do Senhor, e também o senhor pastor Fabrício. Bom, eu irei defender que os galardões serão recebidos no céu. E eu vou, né, dentro do que o tempo me permitir, seguir um passo a passo, né, para poder chegar a essa conclusão. Primeiro, definir o que seria o galardão, quem é o galardoador, quem são os galardoados, a natureza do galardão, a natureza do serviço e, por fim, a natureza do lugar e do julgamento. Então, eu vou seguir por essa linha de raciocínio e nós chegaremos à conclusão, acredito, né, que o galardão será recebido no céu, amparado pelas Sagradas Escrituras. Amém. Muito bem, então tá aí as considerações iniciais do pastor Ronald. Ele entende então que o galardão será recebido nos céus. Pastor Leandro Crepaldi, o que é que o senhor pensa acerca desse tema de hoje, meu pastor? O senhor acredita que também, assim como o pastor Ronald, o galardão será recebido somente nos céus? 2 minutos. Então, o tema de hoje é um tema que abrange muita coisa. Você fala sobre galardão abrange muita coisa. Antes eu queria agradecer também. Hoje para mim é um galardão. Hoje eu estou recebendo um galardão. A gente, quando fica em casa ouvindo o programa na rádio, pastor Fabrício Tecós, pastor Joaquim, que eu nem imaginava, mas hoje tive o prazer de conhecer, para mim é um galardão. O galardão é o quê? O galardão é um prêmio. O galardão é uma recompensa. Não é igual a graça. A graça nós recebemos porque Jesus ele nos ama. A salvação nós recebemos pela graça de Cristo. A compaixão de Cristo, o sacrifício dele não foi por nós, foi por ele, mas o galardão nós recebemos por aquilo que nós fazemos, como foi lido de início em Apocalipse, que o galardão está com Cristo e ele nos dará. Nos dará quando? Nos dará no céu, nos dará aqui. Para mim, nós recebemos o galardão todos os dias aqui. Aí você vai entrar na questão, qual é o tipo de galardão? Galardão da vida eterna? Galardão como prêmios que nós ganhamos todos os dias? Mas de acordo com o programa, nós vamos esmiuçar todo esse tema. Amém. Bom, então o pastor entende que aqui também, no presente momento, o crente é galardoado. A todo momento. E que, pelo que percebi, o pastor vai trabalhar muito a questão de que galardão estamos falando. Exatamente. Galardão em relação ao quê? Exatamente. Amém. Muito bem. E você aí do outro lado já percebeu que vai ser muito abençoado o nosso debate dessa manhã. E queremos saber o que é que você pensa. Você viu aqui as posições, estão aqui opostas, mas você pensa o quê? Participe, envie aí a sua participação. Clica lá no sininho lá no YouTube e já vai avisando a família, os amigos e irmãos que o programa já começou. Vamos agora aos áudios. Não temos áudio hoje? Então tá bom. Então vamos lá. Eu volto aqui com o pastor Ronald. Mas, pastor, o senhor tem agora um tempinho mais melhorado, digamos assim, 4 minutinhos, só dar aquela aprofundada, uma vez que o senhor já está defendendo que galardão é coisa do céu. Então vamos lá, 4 minutos, meu pastor. Pois bem, seguindo a minha programação, galardão, né, como já foi bem comentado pelos senhores, ele é uma recompensa. A palavra grega para galardão é a palavra mistos. E Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus fez-nos uma promessa dizendo que ele breve vem sem demora, e com ele o seu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Jesus ele vai recompensar-nos por aquilo que nós fizemos para ele aqui durante o tempo que estivemos na terra. Cristo é o galardoador. Né? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os crentes são ou serão os galardoados. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para receber segundo o que tivermos feito, né, através do nosso corpo, receber
por causa das nossas obras, o que tivermos feito para o Senhor, ou bem ou mal. E Colossenses capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele encoraja a igreja a trabalhar para o Senhor de todo o coração. E ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós estamos aqui definindo, né, um passo a passo, para que fique muito claro para os nossos ouvintes, né, essa recompensa divina que nos será dada em determinado momento da história, né? E esse galardão, como eu agora disse, ele é de natureza divina, né? O apóstolo Paulo diz que é um galardão da herança, e Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, esse aqui já é uma primeira entrada, né? Mostrando que esta herança, este prêmio, ele nos será dado em um futuro muito próximo, né? Na vinda do nosso Senhor, e será dado nos céus. E por fim, nós temos aqui, tem quanto tempo? 40 segundos? Isso, fica à vontade. E por fim, nós temos aqui a natureza do serviço, né, que são as nossas obras, que o apóstolo Paulo vai definir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 3, versículo 8 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá futuro o seu galardão segundo o seu trabalho. E nos versos 12 ao 15, Paulo ele vai explicar a natureza desse serviço, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a Amém. Obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão futuro. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, Amém. eu distou do pastor Luciano Crepaldi com relação a um recebimento de galardão para este presente momento. Ok. Muito bem. Passou? E aí? Diante de tanta argumentação aqui que acabou vindo do outro lado, o que o senhor nos diz aí? O senhor tem também aí os mesmos 4 minutos para poder aprofundar aí a sua posição? Então, agora há pouco, né? Nós estávamos ali conversando e eu falei que hoje eu tinha vindo aqui para apanhar. Por quê? Porque se você colocar, acho que até depois na enquete, a maioria vai dar que será no céu. Porque é o pensamento mais comum da maioria. E lembrando sempre, né, que o debate não serve para ter um vencedor, para ter um ganhador, para receber aqui um galardão no debate. Exato. Mas sim para esclarecer os ouvintes, porque o galardão é um tema muito importante, é um tema muito confuso na mente das pessoas. Esses versículos, né, que o pastor ele trouxe, também são os mesmos versículos que eu trouxe. Porque fala que nós receberemos um galardão, mas não fala quando será esse galardão. E é no futuro sim, porque nós ainda não recebemos. Quando nós trabalhamos, nós iremos receber o salário. Tem um dia para nós recebermos. E a Bíblia, se você colocar em vários momentos, quando fala de galardão, não vem somente com a palavra galardão, mas vem como salário, vem como herança, vem como recompensa. E quando você pega todos esses versículos, quando foi falado de herança, que nós receberemos a nossa herança, porque o nosso Pai é aquele que é dono de tudo. E quando fala que o que semeia, o que planta e o que colhe são um,
Sim, nesse momento, aquele que planta, aquele que colhe é o mesmo. E quem vai colher no futuro, o futuro pode ser daqui a 10 minutos, o futuro pode ser daqui a 1 hora, o futuro pode ser amanhã. Não significa necessariamente que o futuro é no céu. A Bíblia, ela é um livro que nós não podemos ler literalmente. Os versículos literalmente como um livro de história, como um livro didático. A Bíblia ela é um livro interpretativo, que nós temos que ver. Se você pegar os livros de Daniel, de Isaías, e você ler como um livro didático, você não vai conseguir extrair nada dali, porque é um livro interpretativo, onde você tem que não somente analisar aquilo, mas todo o contexto dele. E hoje nós estamos fazendo a obra. E o galardão é o quê? De acordo com tudo aquilo que nós fazemos. E a Bíblia fala, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse vos serão acrescentados também é um galardão. Também é um galardão. Porque toda obra que nós fazemos aqui na terra, seja evangelismo, seja ajudando aos mais pobres, aos necessitados, aos profetas, que a Bíblia fala que aquele que ajuda o profeta ganhará o seu galardão. Aqui na terra, não será necessariamente no céu, porque muitas pessoas que fazem essas coisas não necessariamente serão salvas, mas alcançarão um galardão aqui na terra. E quando você fala, para mim, o galardão maior, sim, que nós iremos receber no céu, é a salvação. Esse é o nosso galardão maior. E algumas pessoas falam que após isso, após a salvação, no céu nós iremos ganhar um outro galardão, um outro prêmio, que é quando fala das obras. Aquele que fez uma obra maior tem um galardão maior, e aquele que fez uma obra menor ganhará um galardão menor, que eu não consigo ver isso no céu. Porque lá nós seremos iguais, teremos um corpo glorificado, nós seremos iguais. E eu não vejo num tempo futuro, onde tudo é igual, que Deus vai fazer essa acepção de presentear um mais e outro menos. Isso eu só vejo aqui na terra. Aqui na terra eu receberei algo a mais ou a menos de acordo com aquilo que eu faço aqui. Já no céu, eu vejo que o galardão é a salvação. Eu não consigo ver algo além disso, porque a partir do momento que você coloca algo como tem onde fala de coroa, cada um terá sua coroa, e com joias, com pedras. Quanto mais obra você fizer, maior será a sua coroa, mais pedras terá. Imagine nós todos no céu, um olhando para a coroa do outro, vendo, nossa, a coroa dele é maior que a minha. Ou o outro falou, nossa, minha coroa é maior do que a sua. Eu não consigo ver isso num Deus que recompensa e que é justo. Lá no céu, todo mundo igual, tendo essa dissensão. Amém. Muito bem, tá aí. Agora passou aqui, trouxe um assunto interessante que vamos trabalhar este assunto mais pra frente, que é a questão do... Existe níveis de galardão? Veremos a seguir. Porque agora a Simone já tá aqui, daquele jeito. Ela tá querendo ir aqui parar o programa para pôr o break. A gente vai pro break e você continua participando junto com a gente. Ninguém mandou áudio ainda, então pode mandar o seu áudio no 12997472010. De volta com o nosso Debates da Vida, e neste bloco, o embate entre os nossos convidados, a sua participação também. Já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então vem pra cá. E você pode participar lá no nosso WhatsApp da Vida, mandando áudio e vídeo de 30 segundos, mandando a sua opinião, 12997472010. E você que está no youtube.com/eutonavida pode participar através do chat. E você já deu aquele joinha na nossa transmissão? Ainda não? Ah, esqueceu? Então corre lá, dá aquele joinha. E também pode, claro, votar na nossa enquete. Como é que tá a enquete lá? Vamos ver como é que tá aqui a nossa primeira prévia da nossa enquete. Nós temos aqui, iremos receber o galardão no céu ou na terra? No céu, 79%, como bem profetizou, pelo que vejo aqui, o pastor Crepaldi aqui. E na terra, 21%. Mas olha, as coisas mudam, hein? Tá mais do que eu achava. Pois é, mas as coisas andam mudando aqui. Toda a pesquisa nossa aqui começa de um jeito, às vezes termina de outro. Também, se bem que tem umas que quase que mantém a mesma coisa. Mas vamos ver no desenrolar aqui das opiniões dos nossos debatedores se isso vai mudar. Então, por enquanto, 79-21. 79% entendendo que, olha, galardão é coisa do céu. Não tem nada a ver aqui com a terra. Vamos ver como é que fica. Temos áudio já? Participações do ouvinte? Temos sim. Então vamos lá. Do Domingos Gomes e também do Alberdan. Vamos ouvi-los. A paz do Senhor, louvado seja Deus pela vida dos irmãos debatedores, que Deus continue abençoando. Pastor Cláudio Apolinário, eu acredito que os
Os nossos galardões serão recebidos no céu. Faço uma pergunta: há diferença entre galardões e coroas? A paz do Senhor a todos os pastores, Alberdan, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E esses galardões serão recompensados nos ares, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. A igreja se encontrará com o Senhor nos ares. No céu, o que vai acontecer é as bodas do Cordeiro, né? A festa nos céus. Antes da manifestação do poder e grande glória do Senhor Jesus, quando retornar para salvar Israel do anticristo. Então, o tribunal de Cristo acontecerá nos ares, não no céu. Muito bem, ouvimos aqui os dois áudios aqui. O Domingos Gomes faz uma pergunta que já vou trazer lá aqui daqui a pouquinho. E o Alberdan dizendo que esse galardão será realizado nos ares no céu. Então, mais uma colocação aqui que vamos trabalhar também. A Andressa Vaz diz o seguinte: galardão vai ser depois do milênio no céu? Mais uma pergunta que vamos trazer aqui. E o pastor Luiz Coutinho, é claro que na terra... Não, o Gil de São José dos Campos. O Senhor já está nos dando a cada dia a recompensa, que é o que defende aqui o pastor Crepaldi. Bom, deixa eu fazer a pergunta aqui que o nosso ouvinte trouxe, o Domingos Gomes. Ele diz que ele acredita que será no céu, mas ele pergunta, tem diferença entre coroa e galardão? O que é que os pastores me dizem? Há diferença? Então, a partir do momento que você coloca como físico, o que eu não vejo, essa coroa, como é falado, eu não vejo que será uma coisa literal. Para mim é uma coisa metafórica. Mas é uma recompensa. É uma recompensa, é um galardão. Como eu falei, o galardão é o quê? O galardão é uma recompensa, o galardão é um prêmio por tudo aquilo que você faz. É como se você está trabalhando na sua empresa, no seu trabalho. Você trabalha o mês inteiro e chega no final do mês, você alcança o seu galardão. Se você trabalhou e você fez alguma coisa excepcional, você tem um bônus. Esse é um galardão maior do que aquela pessoa que só fez aquilo que era para fazer, ou aquele que faltou, o galardão diminui. E isso, por isso que eu falei, isso eu vejo aqui na Terra. Aqui na Terra. Eu não vejo essa diferenciação. Como eu falei sobre a coroa, que na Bíblia fala que terão uma coroa com pedras, aquele que fez mais terão mais pedras. Isso não é literal. Imagine se nós estivermos no céu e todo mundo andando com uma coroa grande, uma coroa pequena, e todo mundo olhando. Aí eu vejo acontecendo no princípio dos tempos. A inveja entrando no coração de alguém, como aconteceu com Lúcifer. A partir do momento que existe uma diferenciação de pessoas, de objetos, de tratamento, porque a partir do momento que você dá algo para um e não dá para outro, existe um diferenciamento. E eu não consigo ver no céu isso acontecendo, mas sim aqui na Terra. Aqui na Terra, quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto menos você faz, menos você recebe. E o galardão final no céu é a salvação. E aí, pastor Ronald, tem diferença de coroa para galardão? Sim, é a mesma coisa? Sim, existe diferença porque quando a Bíblia faz menção às coroas são metáforas para a salvação. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que quando ele termina a sua carreira, o que lhe resta é a coroa da justiça que lhe está guardada pelo reto juiz, que lhe dará naquele grande dia. Né, mostrando que essa coroa da justiça ela tem uma relação com os galardões. O pastor Leandro, ele procura fazer uma certa distinção, né, de galardão terreno, galardão celestial. Eu não consegui ainda compreendê-lo perfeitamente. Mas eu quero aproveitar esse espaço para poder explicar a natureza do lugar e do julgamento, né? O julgamento, ele refere-se ao tribunal de Cristo. Quando Paulo escreve a palavra tribunal, ele usa a palavra grega bema, né? E essa palavra bema representa um tribunal que era erguido durante os esportes. Não era um tribunal de pódio, como se fosse um pódio. Isso, né? Não era um tribunal de condenação. Ele era elevado, era considerado ou chamado de assento de um juiz ou assento da recompensa. E daquela plataforma
os governantes, as autoridades, proclamavam os vencedores das competições e lhes recompensavam com as devidas coroas de louros. Então, segundo essa interpretação, essa perspectiva histórica que o apóstolo Paulo ele utiliza, vai ser também do bema de um tribunal que o Senhor recompensará a sua igreja. O pastor tem falado aqui, vez por outra, que parece que isso vai acontecer na terra ou está acontecendo. Eu não consegui ainda compreender, mas os textos que eu li e que eu vou ora ler mostram que será no céu e será por ocasião da vinda do Senhor. Então, a partir desse momento, essa discussão ela vai girar um pouco mais em torno da vinda, quando ela acontece, se ela acontece em um período antes da tribulação, depois da tribulação. Se o pastor ele acredita que vai ser na terra, ele vai ter que procurar um texto que mostre isso, aonde que a igreja será galardoada na terra. Porque o texto de Mateus 16, 27, Mateus capítulo 16, 27 e Lucas 14, 14, deixa eu pegar o Lucas que já está na mão aqui, dizem o seguinte: e serás bem-aventurado, Lucas 14, 14, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então aqui há um apontamento claro para a vinda de Jesus e para o arrebatamento que trata da ressurreição da igreja. E Mateus capítulo 16, versículo 27... porque virá o Filho do Homem na sua glória, ou na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, há sim um lugar, há sim um momento em que isso se dará. Respondendo ao ouvinte que disse que acontecerá nos ares, não será nos ares. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, os ares é apenas o palco para o encontro da igreja com Cristo, mas todas as celebrações do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro ocorrerão no céu, pois se tratam de coisas divinas e não terrenas. Agora, olha só, vamos ver aqui, talvez ajude aqui numa compreensão, até que o pastor Ronald disse que não entendeu ainda essa questão que o pastor Leandro tem colocado. O galardão, ele não diz respeito também, às vezes, a presente e às vezes a prêmio. Porque prêmio e presente não são as mesmas coisas. Se eu ganho um presente, eu ganhei, e se fiz por merecer ou não, é presente. Agora, prêmio é corri, alcancei, venci. Então, eu alcancei um prêmio por algo que persisti. O galardão, ele não acontece aí, porque olha só, ao mesmo tempo em que a gente entende que a salvação, por exemplo, né, ter uma vida eterna é galardão? Vida eterna é galardão? É um presente. É uma recompensa. É uma recompensa. É uma recompensa. Agora, Jesus está dizendo... é uma recompensa não mediante os nossos atos. É uma recompensa mediante o ato de Cristo. Então não seria um presente? É um presente. Graça. Isso. Então, e Jesus em Apocalipse 22 está dizendo que o meu galardão está comigo, qual eu darei a cada um segundo as suas obras. Aí não trata de salvação. É por isso que há essa distinção. Que galardão é esse? Esse galardão é a recompensa com que ele nos dará. É um mistério. Não está explícito na Bíblia que tipo de galardão será esse. O que nós temos ali de mais próximo para a gente tentar procurar algum esclarecimento é o que está em Apocalipse capítulo 19, verso 7 em diante, onde ele fala do retorno de Cristo com a igreja. Deixa eu só abrir aqui para não cometer um erro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 em diante, ele diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa
se aprontou. A igreja está no céu com Cristo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, segundo aí uma boa quantidade de intérpretes, bons intérpretes da Bíblia, esse linho fino que representa a justiça dos santos, que é resplandecente, é o que nós podemos chegar mais próximo do que seria uma ideia de galardão que tem a ver com essa questão de brilhar mais, resplandecer mais. Cada um vai brilhar na sua potencialidade segundo aquilo que recebeu do Senhor. E por isso não haverá, né, conforme o pastor ali imaginou, né, uma espécie de vaidade na eternidade, onde um vai invejar o outro. Imagine que o pastor Fabrício, ele vai, por causa das obras dele, receber galardões que o fará brilhar mais do que eu. E eu vou olhar para ele e vou imaginar, nossa, como ele está brilhando, não queria brilhar como ele. Não, porque eu vou brilhar na potencialidade daquilo que eu fiz. Eu estarei satisfeito e feliz com aquilo que eu recebi do Senhor, porque foi aquilo que eu fiz. Como diz lá o apóstolo Paulo, um planta, um rega, ambos estão trabalhando e cada um receberá pelo seu trabalho. Então não haverá essa vaidade na eternidade. Pastor Leandro, então, essa questão do galardão, ele pode ser presente, pode ser prêmio? Então, presente é aquilo que você ganha sem ter feito nada. Certo. Alguém gostou de você, ou alguém lembrou de você e vai te dar alguma coisa, como a graça de Cristo, o sacrifício dele na cruz. Merecido ou não, ganhou? Merecido ou não. É presente. É presente. Tá. E prêmio? Prêmio você ganha por merecimento. E você colocar salvação, com certeza, a salvação ela vem de graça. Só que aqui na Bíblia tem todo um processo para você alcançar a salvação. Não é simplesmente eu tô aqui, eu sou salvo. Sim. Como tem gente que crê no uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Tanto que em Apocalipse ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros e outras coisas que não... Certo. Vamos deixar de lado aqui no ar. Mas tem certas coisas que você tem que fazer para alcançar a salvação. Se você tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação, de certa forma, venha a ser um galardão. Aí quando você pega aqui na parábola dos trabalhadores e da vinha, o Senhor, ele chama o quê? Ele chega de manhãzinha lá às 6 horas da manhã e chama os trabalhadores. Vamos lá que você vai ganhar um dinheiro. Passa um pouco mais de tarde, aí vocês querem trabalhar também? Vamos lá que você vai ganhar um dinheiro. Passa mais um tempo, já no final da tarde, vamos lá, você vai ganhar um dinheiro. Ou seja, quem começou às 6 horas da manhã, trabalhou muito mais, fez muito mais coisas, plantou mais, regou mais, semeou mais. Sim. Quem chegou um pouco depois, trabalhou mais, mas um pouco menos. Aquele que chegou no final, não fez quase nada, mas recebeu a mesma coisa. É isso que eu vejo como seria... Então, mas em Apocalipse 22, Jesus diz que o meu galardão está comigo, o qual darei a cada um segundo as suas obras. Por que essa questão de segundo as suas obras? Isso aí já não diferencia que a obra de um é diferente do outro? Sim, mas não tem um tempo. Em nenhum momento a Bíblia fala que o galardão será recebido somente após a vinda de Cristo. Sim, após a vinda de Cristo, nós receberemos um galardão. Quando eu vejo segundo as suas obras, o que eu penso é o quê? Obras boas e obras ruins. A Bíblia, ela não, nesse versículo, ela não determina quanto mais obras boas você fez, quanto mais coisas boas você fez, obras boas ou obras ruins. Se você fez obras boas, o seu galardão será nos céus. E se você fez obras ruins, o seu galardão será no lago de fogo eterno. Então, mas peraí, mas aí complicou tudo agora. Nós todos não teremos também, quando na vinda de Cristo, tanto obras boas quanto ruins? Sim. E mas não receberemos? Sim, mas aquele que recebeu a salvação, ele já recebeu a salvação pelas obras que fez. Não que você vai receber a salvação pelas obras, mas como eu falei, para você alcançar a salvação não é somente você crer, não é somente eu tenho fé em Cristo. Como eu falei, se você pegar lá em Apocalipse, tem muitas coisas lá que se você fizer, você não vai receber a salvação. Ok. Ficaram de fora os cães, os mentirosos, os tímidos, ok. Mas a questão é essa de que Jesus, ele está deixando evidente, eis que cedo venho. Então ele está partindo de um lugar para outro. Venho. E o meu galardão está comigo, o qual darei
a todos Cada aqueles a cada um segundo as suas obras. Você não vê uma diferenciação Não, aí? sim, mas como eu falei, nós vamos receber um galardão. Após a vinda de Cristo, nós vamos receber um galardão. E isso é fato, nós vamos receber. Mas isso não diz que nós só iremos receber galardão somente nesse período. Como sim, você fala, ok. Mas como? receberá galardão? Receberá. Não quer dizer que receberá é só no fim. Não, tudo bem. Mas Mas quando na vinda de Cristo, você tem lá, então, essa diferenciação. Uns receberão... Não, isso Mais eu que não vejo, outros? mais que outros eu não vejo. Não? Não tem como. Então, como Mas é, é o que então? está, é o que está Diga escrito. lá, pastor Ronald. É o que está escrito. O pastor aqui, ele me parece cometer alguns erros, né? Alguns erros teológicos. Primeiro que ele procura arranjar um jeito de misturar essa questão do galardão com a salvação. Inclusive, ele disse que quem fez obras ruins receberá um galardão do inferno. Isso não é o que a Bíblia diz. Não existe galardão do inferno. Segundo, esse tribunal de Cristo é somente para os salvos. O tribunal de Cristo é para a igreja já está salva, glorificada, perfeita. Não é para ímpios, não é para perdidos. As obras que serão julgadas ali são as obras que nós fizemos enquanto estávamos aqui na terra, vivos. O apóstolo Paulo diz que nós labutamos na esfera do ouro, da prata, das pedras preciosas ou da madeira fenipalha. E as obras que são comparadas à madeira fenipalha, que nós chegamos a uma interpretação segura de que foram feitas para a nossa própria glória e louvor, elas serão queimadas, virarão pó diante do fogo divino. E nós não receberemos galardões por essas obras. Contudo, estamos salvos, porque o apóstolo Paulo disse, todavia, salvo como que pelo fogo. O pastor disse aqui que esses galardões estão para o futuro, mas não necessariamente serão no futuro. A Bíblia está muito clara, nós receberemos na vinda do Senhor. Mateus 16, 27, Lucas 14, 14. Outro texto de Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Veja, isso aqui seria um tipo de galardão, madeira fenipalha. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, quando nós fazemos coisas para a nossa vanglória, a nossa vaidade pessoal, nós estamos já, nesse instante, recebendo um galardão terreno, que eu até fiz uma anotação, que são os galardões efêmeros, transitórios, espúrios, que não têm qualquer valor. Mateus 6:2 diz desses galardões: em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Quem? Os hipócritas, os que fazem tocar a trombeta diante de si, que dão esmola para aparecer, eles recebem aqui o seu galardão. Mas esse galardão não é o galardão de Cristo, esse é o galardão dos homens. Que Pedro também vai fazer menção, o galardão da iniquidade, da injustiça. Sim, Pedro vai falar, né? Tem Atos 1, né? Pedro vai falar na sua, deixa eu ver aqui, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 15, a respeito do galardão da injustiça, né? Que os homens avarentos, né? Procuram receber este galardão. O apóstolo João fala do galardão da injustiça, que foi o prêmio que Balaão amou, a riqueza. Né? Esses galardões não tem nada a ver com o tribunal de Cristo. Agora aqui, igual, o pastor Leandro defende que galardão se recebe aqui também. A gente não pode considerar, por exemplo, você tem no Antigo Testamento termos como shohad ou sacar, que são, em geral, traduzidos também como galardão. E, por exemplo, tudo aquilo que Deuteronômio 28 traz, as bênçãos, as consequências da obediência, que o obediente colhe aqui, agora. Isso também não é galardão, pastor? Sim. Aqui nesse presente? São recompensas. Apesar do senhor estar fazendo uma referência ao Antigo Testamento, que é uma outra aliança com outro povo, né? São recompensas, mas não relacionadas... Eu peguei o gancho aqui, já que o senhor falou do Balaão. Sim, mas não relacionadas ao tribunal de Cristo. Por exemplo, apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Gálatas dizendo as seguintes palavras: todo aquele que semear na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas todo aquele que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não, sim. Então, mas o senhor está considerando que galardão diz respeito só à vida eterna? Não, né? Não. Galardão diz respeito à recompensa dos salvos por ocasião do tribunal de Cristo. Ah, sim. Então. Mas aí, olha só, o termo galardão
ele não é usado somente nesse sentido. Sim, mas quando diz, acabamos de ver aqui, Pedro, receberemos o galardão, no céu ou na terra? Essa pergunta remete-se a um futuro. E essa pergunta, ela está estritamente ligada a uma promessa de Jesus em Apocalipse 22:12, que diz: que cedo venho sem demora. Eu acho que aí que está a questão, porque uma vez que a gente traz aqui a pergunta de que iremos receber o galardão no céu ou na terra, aqui envolve, eu acho que é aí que o pastor Leandro está pegando, o galardão não somente no que diz respeito ao prêmio da persistência no caminho e então atingir a salvação, né? Como Paulo mencionou aqui o texto de Timóteo. Desde agora a minha coroa está guardada para mim naquele dia. Ok. Então o galardão não somente no que diz respeito à salvação, mas também as reações de Deus, presentes de Deus para o obediente, como é o contexto de Deuteronômio que eu acabei de citar aqui. Acho que é isso aí que o pastor Leandro está defendendo, então, né? Quando se fala de galardão... Não existe somente um tipo de galardão que está ligado porque não tem a ver com o tribunal, não tem a ver... O galardão, ele é o quê? O galardão é um prêmio, é uma recompensa. Não é só acabou o mundo, fecha aspas e acabou. Não, o galardão é uma recompensa pelas coisas que você faz, obras boas e ruins. Terá galardão futuro? Terá galardão futuro. O que é o futuro? Eu acho que é aí que está a questão. O pastor está, aparentemente, né, entendendo que o assunto aqui do tema de hoje é o galardão no que diz respeito à salvação. Mas a gente já viu que a Bíblia mesmo trata tanto no Novo Testamento que existe o galardão da iniquidade, o galardão da injustiça. Então, mas esses galardões são recompensas mediante obras do injusto também. Injustas. Mediante obras injustas. Quanto a isso, mas é um galardão. É um galardão, porque o galardão é uma recompensa. Então, aí que tá. Então, essa complicação. O que se coloca no todo quando se fala de galardão acaba vindo como no caso das coroas. Que seria lá, pelas coisas que você fez, como foi falado Mas hoje, nós estamos vivendo aqui hoje. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você busca o reino dos céus, você faz a obra de Cristo, e aquilo que você necessita durante a sua vida, Deus ele vai te conceder. Como eu falei, a minha vinda aqui hoje é um galardão. Para mim é um galardão, é um prêmio, de certa forma, é um presente e um prêmio ao mesmo tempo. Porque eu fui indicado para vir para cá, mas é o quê? Pelo conhecimento, pela busca, pelo estudo, por tudo aquilo que você fez a caminhada, você chegou até aqui. É um galardão. O homem concedeu sim, mas em primeiro lugar era Deus que estava lá e concedeu o dia de hoje. Ou seja, você está buscando ao Senhor hoje, você está jejuando, você está orando, você está buscando, você faz a obra, você ajuda os pobres. E as coisas que você alcança aqui na terra, pode ser você colocar uma coisa pequena, uma coisa grande, não comparado a galardão após a vinda de Cristo, mas aquilo que o Senhor nos concede aqui hoje é um galardão, é uma recompensa por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Amém. Muito bem. Olha, o debate continua, você sabe disso, nós vamos até quase meio-dia. E no nosso próximo bloco temos também a participação online do pastor Igor Alessandro. Vamos pro break, Simone. Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida e eu quero saber, pastor Fabrício T. Costa, como está a nossa enquete? Muito bem, nós começamos aqui a nossa enquete hoje com 79-21, 79% dos nossos ouvintes entendendo que galardão recebe-se no céu, não na terra, contra 21%. O negócio já deu uma caidinha aqui, estamos agora com 76-24. 76% entendendo que galardão recebemos no céu e 24% na terra. Aí, pastor Leandro, tá dando uma subidinha, hein? É uma mudadinha. Vamos ver como é que isso termina. E agora é aquele momento em que nós recebemos aqui com muita honra o nosso participante online de hoje, que é o pastor Igor Alessandro. Pastor Igor Alessandro, o senhor me ouve bem? Sim, ouço muito bem, pastor Fabrício. Muito bom dia, como é que vai, senhor? Tudo na bênção, prazer conhecê-lo, né? Prazer estamos todo nosso aqui. Realmente escutando desde o início essa programação abençoada. Quero já mandar um abraço aí a todos os debatedores, né? O pastor Ronald Viana, o pastor Leandro,
como também o pastor Cláudio Apolinário, que tenho certeza que está também na escuta. Simone, a Fran, todos aí dessa equipe maravilhosa. Amém. Olha, seja muito bem-vindo, viu, pastor? O pastor é pastor de qual igreja? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Amém. Glória. E onde que fica? Então, a nossa igreja ela fica na Avenida Parada Pinto, número 787. Estamos aí em um novo endereço agora, né? Sobreloja, ela fica em cima do Banco do Brasil, em cima da bênção, né? Agora. E estamos lá. É Cachoeirinha, né, pastor? Não. Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha. Joia. É isso. Amém. Aí. Seja muito bem-vindo. Pastor, bom, dentro do tema que o senhor já está acompanhando aí, o que o senhor defende? O senhor acredita que iremos receber o galardão no céu ou na terra? Sim, sem sombra de dúvida, o galardão, ele é recebido, e nós vamos, na verdade, receber no céu, né? Certo. Por quê? Porque muitos textos vão realmente cooperar para com isso. Só que eu tenho visto, estou acompanhando o programa desde o início, estou vendo que está havendo aí uma confusão, né? Por quê? Porque a palavra recompensa, no original grego, é komizo, que automaticamente nós conhecemos como uma comissão. Então você faz um trabalho, você ganha uma porcentagem por causa disso. Já o galardão é mistos, né? E até mesmo o trabalhador, né, no Novo Testamento, ele leva o nome de mistios, que é o trabalhador assalariado. O que eu quero dizer com isso? Essa confusão que está tendo entre recompensa e também uma retribuição, esse galardão que nós vamos receber vai ser no céu pelas obras que nós fizemos aqui em terra. O que o pastor Leandro está falando a respeito de, como ele mesmo falou, né, que ele considera um galardão estar aí na programação, eu vejo realmente como uma bênção que Deus está dando, não um galardão. Uma bênção pelo trabalho que ele executa, por aquilo que ele está fazendo, então automaticamente as portas vão ser abertas. Isso não é um galardão, porque o galardão, segundo a palavra do Senhor, e até mesmo o pastor Ronald falou muito aí, com muita ênfase, né, e muito certo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar, a partir do versículo 2, ele vai falar a respeito de um fundamento, ele vai falar justamente assim: contudo, que se alguém edifica sobre um fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestará e se tornará a obra de cada um, pois o dia... Quem conhece um pouco de exegese bíblica sabe que esse dia, talvez aí na Bíblia de muitos, está em letra maiúscula. Neste dia é o dia do tribunal. Ali vai ser realmente colocado em prova as nossas obras, e mediante estas obras, seja ouro, prata ou pedras preciosas, como madeira, palha ou feno, nós vamos ganhar então este galardão. Este galardão não vai causar, como muitos têm medo, não vai causar a inveja, porque no céu não existirá isso. Por quê? Porque o Senhor vai retribuir, vai recompensar ou vai galardoar, né, a cada um individualmente. No céu não vai ter este sentimento terreno que nós temos da inveja. Alguns pastores, teólogos, né, bem conceituados, eles dão um exemplo muito interessante, né, que eu já termino a minha fala introdutória, que é o seguinte, sobre taças. Cada um vai ter algumas taças. Sobre essas taças, né, vão ser cheias até a boca, mas diante dessas taças vão ter taças maiores e outras menores, que cada um vão levar consigo. Então não vai ser uma coisa realmente aparente. É claro que a Bíblia vai falar sobre coroa, a gente pode falar depois sobre a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da alegria, que também realmente eu creio que que são realmente aí esses galardões, como também aquele texto que está realmente em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, da pedrinha branca, de um novo nome, né? E a gente pode falar isso. Então, gostaria de realmente deixar essa minha contribuição em relação a isso. O galardão será realmente recebido, vai ser entregue no céu. Amém. Pastor, então, só para a gente melhorar aqui um pouco a sua posição, galardão, então, o senhor entende que todas as vezes que a Bíblia faz menção de galardão é uma referência à vida eterna?
Não. Não seria sobre a salvação. A salvação é o seguinte, nem todo galardão diz respeito à salvação. Não diz respeito à salvação. A salvação é pela fé. Certo. Isso é uma coisa, está muito clara. O galardão é como se fosse uma retribuição, uma contribuição, um salário, entre aspas, daquilo que nós fizemos em terra, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, nem todo mundo que faz as coisas vão receber esse galardão. Por quê? Porque depende da intenção do coração. Eu posso visitar pessoas no hospital para mostrar para alguém, eu posso, como realmente a palavra do Senhor vai falar, e aqueles, né, os judeus, os fariseus e tudo já receberam o dele, porque eles fazem para mostrar. Isso eles não vão receber aquilo que nós entendemos como um bom galardão, entendeu? Então, certo. assim, a salvação é pela fé através da graça. Isso é uma coisa. O galardão é como se fosse uma recompensa que nós vamos receber através das nossas obras, sejam elas boas ou ruins. Até deixar aqui muito claro para todos que para falar realmente que não tem nada a ver a respeito da salvação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim, ó, se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, receberá galardão. Se alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quer dizer, independente se vai receber ou não o galardão, essa pessoa realmente será salva. Então, a salvação não tem nada a ver com o galardão. Certo. E também aqui, agora essa aqui é para todos os nossos 3 pastores nessa manhã aqui. O galardão, então, ele pode ser considerado, obviamente, algo que é uma recompensa no que diz respeito à salvação, como também uma recompensa no que diz respeito a demais ações e atitudes corretas ou não aqui na Terra, não? Não há uma resposta de Deus no presente a boas ou más ações? Consequências de boas ou más ações aqui agora? Existem respostas de Deus com relação a boas obras agora, só que essas respostas de Deus não se configuram como um galardão que está prometido à igreja. O galardão, então, o senhor definiria como? Por exemplo, eu quero usar aqui uma passagem. O galardão que está prometido à igreja é uma recompensa que não poderá ser tirada. Mas o ímpio também vai ter o seu galardão. O ímpio não vai receber galardão. Então, mas não existe galardão para o ímpio. Então, mas o que é então? Prêmio. O galardão é um prêmio. O prêmio só se dá aos vencedores. Então, mas os ímpios são perdedores. Então, mas por que Pedro diz em Atos 1:18, segunda Pedro, acerca de galardão da injustiça e galardão da iniquidade? Sim, então, esse galardão da injustiça é conforme eu havia falado anteriormente. São essas buscas terrenas. Sim. São essas conquistas terrenas. Mas é um galardão. Sim, mas não é de Deus, não é de Cristo. Não, ok. Ok. Mas é um galardão, ou seja... Condenação. Hã? É uma condenação que vem por conta do mal feito. Isso. Então, não deixa de ser uma recompensa. Sim. E o justo, então, aqui também, como defende aqui o pastor Leandro, ele não colhe das suas ações neste tempo presente? Ele colhe, mas este prêmio que ele recebe não é a promessa que Cristo fez à igreja. Por exemplo, Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E ali Marta estava servindo ao Senhor e Maria também servindo ao Senhor. Só que Marta estava fadigada em muitos trabalhos. E Jesus disse, Marta, Marta, você está fadigada. Sim. Você deveria escolher a melhor parte. Olha, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Hebreus capítulo 10, concatenando aqui, versículos 33 e 34, diz assim: em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus, novamente céus, uma possessão melhor e permanente. Versículo 35. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Sim, então, porque isso está ligado à salvação.
Não, isso está ligado a esta recompensa dos galardões, que Então, será recebida nos salvos. céus e que não pode ser tirada. Então, qualquer bênção é momentânea, transitória, que nós recebamos aqui, por fidelidade, obediência a Deus, pegando aqui uma continuidade de Deuteronômio 28, né? Vamos fazer aqui uma continuidade de Deuteronômio 28. Qualquer bênção que nós recebamos aqui, devido a esse tipo de comportamento, fidelidade e obediência a Deus, ele não se configura no galardão que Cristo prometeu à igreja. Ele se configura em uma recompensa por obediência, né? Não deixa de ser um galardão, mas não é o galardão conforme a promessa do Novo Testamento. Porque senão a gente vai fazer uma mistura, né, do que Deus tinha para Israel e o que Deus tem para a igreja. Pastor Leandro, Então, o senhor separa bênção de galardão? Então, Galardão é uma coisa, bênção é outra? Então, o tema é: receberemos galardão no céu ou na terra? Se fosse receberemos galardão só no céu ou só na terra, seria uma coisa. Receberemos o galardão, que aí quando você coloca o galardão, tem um peso maior. Como o pastor Ronald acabou de falar, o galardão que Cristo prometeu, aquele galardão que será... Galardão em relação à salvação? Sim, só no céu. É outro tema. E esse galardão relacionado a isso é só no céu. Mas eu não vejo separação nas coisas que nós recebemos aqui na terra com galardão. O galardão, você entende que bênção também é uma espécie de galardão? É um galardão. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, por aquilo que nós fazemos, pela confiança que nós temos, pela entrega que nós temos. Quando você serve a Deus, como foi falado, de coração, não somente você se aparecendo, para alguém ver que você está fazendo. Isso aí é diferente. Mas quando você faz algo dedicado realmente a Deus, de coração, porque Deus enxerga o interior, e você se entrega, você se dedica, você recebe galardão aqui na terra. Assim, Deus, ele te recompensa por aquilo que você está fazendo. Eu não consigo enxergar uma diferenciação. Aí você coloca aqui, com certeza, em todos os versículos aqui fala que receberão o galardão, não somente de salvação, mas em vários momentos que fala de galardão. Quando foi falado de plantar e colher, cada um receberá o seu galardão, a sua herança. Isso, receberão o quê? Futuro. E quando é o futuro? A Bíblia não fala que o futuro é somente no dia do juízo. O futuro é daqui a 10 minutos, futuro, tempo, física. Daqui 10 minutos é futuro, daqui 1 hora é futuro. Se você fez, você plantou, você colheu, a obra que você fez, você permaneceu essa obra, você edificou, você permaneceu, você está aqui. Você está recebendo o galardão, uma bênção, o seu salário, a sua herança aqui na terra, em todos os momentos, em todos os dias, nós estamos recebendo. Não é o galardão de Cristo, não é o galardão prometido à igreja, não é esse galardão aqui que Cristo está falando no Apocalipse. Não é somente esse. Galardão é o quê? Aí se você colocar só pelo verbo grego, se você for colocar nisso. Agora, quando você fala de galardão, qual é o significado de galardão? O significado de galardão é prêmio. O significado de galardão é recompensa. Não é o galardão, não é o prêmio, não é a recompensa, a herança, mas é um galardão. Pastor Igor, e aí? O senhor diferencia bênção de galardão, ou galardão é algo bem direcionado à salvação e bênção é outra coisa? Sim, a bênção é completamente diferente do galardão. O galardão, como o próprio nome realmente já diz, mistós, né? Justamente é uma retribuição, uma remuneração. Não podemos encarar como presente, porque presente a gente recebe sem mesmo fazer nada. Certo. Né? E então a gente não pode colocar isso. Foi falado aí a respeito dessa... Eu tô com fone aqui, eu tô me ouvindo. Vou tirar um pouquinho aqui. Foi falado a respeito de condicionais. Nós vemos desde o Antigo Testamento, Deuteronômio 6, que o pastor Ronald falou a respeito, nós vemos ali uma condicional sobre as obediências que acarretarão realmente coisas boas e a desobediência, né, que acarretarão coisas más, né, onde o Moisés divide ali o seu povo no Monte Ebal e o Gerezim para profetizar as bênçãos e as maldições. Então, assim, a nossa vida, a vida cristã, ela é pautada por obediência. Essas obediências, é claro, obedecendo a Deus, é claro que vai trazer consequências boas. Muitas vezes podemos realmente, aí, vamos entre aspas, pagar um preço no sentido de perseguição, no sentido
de outras coisas, mas ainda assim, fazendo ou servindo ao Senhor, cultuando a Deus, nós vamos realmente receber algumas consequências boas por causa disso, seja aqui na terra ou seja no céu. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, ela é muito realmente clara em Gálatas, quando vai falar que o processo de uma vida espiritual, a vida cristã, ela vai produzir variedade de obras. Um cristão, quando se converte, ele está em um processo. E nesse processo, ele precisa tomar muito cuidado sobre aquilo que ele vai falar ou vai fazer, né? Eu queria deixar esse versículo aqui para entendimento de todos, porque está dizendo o seguinte, assim, Gálatas capítulo 5, aquilo que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Ora, as obras da carne são conhecidos como prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Isso são obras da carne. Entendeu? Então, por essas obras haverá um pagamento. Qual é o pagamento? Condenação. E automaticamente ele continua no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, sobre essas obras, né, esse fruto do Espírito, nós também receberemos realmente algo, uma recompensa. Eu diria, então, galardão, uma recompensa que seria realmente aí esse galardão. Então, assim, fica muito claro que, assim, a bênção é completamente diferente do galardão. A bênção você recebe por algo que você faz ou não é uma recompensa também, não? Algo... Dentro do contexto não vejo como uma recompensa. Deuteronômio 28, por exemplo, já mencionado, a obediência não gera recompensa? A obediência gera recompensa, assim como eu estou falando. Mas muitas vezes nós ganhamos bênçãos do Senhor sem merecermos. Sim, aí é graça, somos abençoados pela sua presença. Aí não é recompensa, aí é presente, né? Isso aí, então, mas isso é uma bênção. É uma bênção, podemos encarar como um galardão, entendeu? Por isso que eu diferencio bênção de galardão. Entendi. Muitas vezes recebemos uma bênção sem merecer, como na vida toda. Nós não merecemos a graça, mas recebemos essa bênção da graça. Agora, já o galardão é por obras. Galardão não é por falta de mérito. Galardão é por mérito. Não entendi. O galardão literalmente é por mérito. Entendi. Literalmente por mérito. O galardão é literalmente por mérito. Pelas a bênção nem sempre. Fez. Nem sempre. Ok. Nem sempre. Pastor Igor. Pode falar. Não, é só a questão do tempo aqui, que o tempo aqui é contra nós, né? O nosso relógio aqui, não sei, a Simone aqui, o relógio dela não para de andar, fica acelerando. Eu não. Meu pastor, olha, foi um prazer recebê-lo aqui. O senhor já esteve aqui presencialmente, não? Já, né? Que benção. Pastor Cláudio, glória a Deus. Prazer mesmo. Maravilha. Meu pastor, as suas considerações finais e as suas redes, por favor. Bom, as minhas redes é Instagram, né? @PR Igor Alessandro. Sou pastor, presidente da Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida, que fica Parada Pinto 787. Estamos em um novo endereço. Cultos de terças e quintas, às 19h45. Hoje nós teremos culto de oração e ensino da palavra, quinta-feira, quinta profética, e domingo, às 18h, culto da família. Né? Então, a minha rede é simplesmente aí o Instagram, @PR Igor Alessandro. E eu deixo realmente essa consideração, uma consideração a todos os corações aí. Obedeçam, porque o obedecer verdadeiramente trará muita recompensa. Um galardão que não somente receberemos aí as boas coisas de uma boa obediência aqui na terra, como também no céu. E lá no céu teremos realmente uma boa recompensa, seja talvez uma coroa da alegria, coroa da justiça, uma coroa da glória, uma pedrinha, um novo nome, enfim, todas essas coisas. A recompensa é boa. Maravilha. Meu pastor, Deus abençoe muito. Muito obrigado pela presença e até uma próxima, se Deus quiser. Muito
Muito bem, e nós vamos agora para o break. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso Debates da Vida. E você tá aí ligadinho junto com a gente. Tô sentindo falta dos nossos vídeos. Pois é, os vídeos. A turma anda meio tímida, né? O pessoal tá com frio. Será que tá com frio? Pois é, deve ser isso aí. Né? Às vezes tá lá, fica, né? Tô debaixo da Amanheceu meio coberta aqui, esquisitão. não vou gravar não, né? Aquela cara manda assim, um meio de áudio, cabeça então. pra baixo. Pode mandar um áudio. É. Né? Aliás, temos áudio, não temos? Temos 2 áudios Vamos aqui. ouvir? Vamos ouvi-los Vamos lá. então. O pastor Luiz Fernando e também o Jovan Martins. Bom dia, Simone. Bom dia, pastores debatedores. A paz do Senhor Jesus. Pastor Luiz Fernando aqui de Mogi das Cruzes, indo agora para São José dos Campos trabalhar. Quero contribuir com o debate com 2 versículos. Lucas capítulo 18, versículos 29 e 30. Jesus falou que não há aquele que tenha deixado suas prioridades, né? Ali inclui até mesmo a família, não é separar da família, mas como prioridade, por amor ao reino, vai receber 100 vezes mais, o cêntuplo, no presente e ainda no porvir, a vida eterna. Bom dia, Rádio Vida. Como sempre, um debate que traz muita edificação e muito conhecimento bíblico. Minha pergunta hoje é: se nós realizarmos as obras focados em nosso galardão, seja aqui na terra ou no céu, independente, não nos torna, de certo modo, pretensiosos e orgulhosos? Muito bem, os 2 áudios aí, o primeiro do pastor Luiz Fernando, que traz uma referência aqui de Lucas 18, e eu ia até falar sobre ela, porém, lançando uma de Marcos 10. Vamos falar daqui a pouco. E o Jovan Martins pergunta aqui, se focar nas obras em receber o galardão, ou seja, eu vou fazer boas obras só por causa do galardão. Orgulho? Sim ou não? Pastor Ronald? Leandro? Sim. Eu ia deixar para as considerações finais. Ah, é? Isso aí, sim. Então vamos. Porque realmente nós não temos que fazer algo esperando alcançar um galardão. Nós temos que fazer por amor a Cristo. Porque quando Cristo ele deu a vida por nós, ele não deu esperando nada em troca, ele deu a vida por nós, por amor. E quando nós fazemos alguma coisa, como eu já falei 3 vezes, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Você tem que fazer por amor a Cristo, por amor à obra, por amor às pessoas que necessitam. O resto é consequência. Não de olho no prêmio. Se nós vamos alcançar um prêmio grande, um prêmio exuberante, como já foi falado, lá não vai ter orgulho, não vai ter vaidade, não vai ter nada. Então, salvação. Alcancei a vida eterna. Olha, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, ele diz: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Isso está intimamente ligado ao tribunal de Cristo. Quando as obras que nós fizermos serão julgadas pelo Senhor, na verdade não são somente as ações, as motivações também ali serão julgadas. Porque Deus sonda e conhece os nossos corações. O que eu quero aproveitar ainda e deixar como uma observação é que desde o início o pastor Leandro ele conceituou a questão do galardão de uma forma mais genérica. E é obviamente que ninguém aqui está negando uma espécie de recompensa terrena. Apenas que as promessas que existem no Novo Testamento com relação à igreja para os galardões são promessas que dizem respeito ao futuro, e este futuro está relacionado à vinda do Senhor e, consequentemente, ao tribunal de Cristo. Mas com relação aos galardões ou às recompensas terrenas, nós temos inúmeros textos, como esse mesmo que o irmão citou, né, do Evangelho de Lucas, que o pastor vai ler em Marcos 10, né, que Jesus usou ali de uma hipérbole, é uma figura de linguagem exagerada, receberá 100 vezes mais, mas nós podemos recorrer aqui à nossa vida propriamente dito e ver que nós não temos aqui 100 vezes mais tudo que nós imaginamos, né? Ninguém aqui, né, a menos que tenha aqui alguém com uma frota aqui de carros, né, que tiver 100 carros, 100 famílias. Jesus usou de uma figura de linguagem para falar que nós seremos assistidos pelo Senhor em qualquer circunstância. Então, ficou muito claro para mim, né, e acredito também para os ouvintes, né, que esses galardões prometidos à igreja serão recebidos no céu,
amparado por todos os textos bíblicos que nós mostramos até o presente momento. Amém. Deixe-me ler aqui. Aliás, eu não vi uma enquete, né? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha na enquete. Vamos ver como é que tá o negócio lá. 70 a 30. 70% entendendo que o galardão se recebe no céu, 30% entendendo que galardão se recebe na terra. O pastor Luiz Coutinho diz assim: é claro que é no céu. Na terra recebe também. Mas as lutas, problemas e dificuldades fica ruim para dizer que sou vitorioso. Vamos aprender juntos. Andressa de Itaquá: acredito que seja no céu. Pergunta: a coroação vai ser após milênio no céu? Essa coroação vai ser depois do milênio? Certamente não. Né? Em uma visão pré-tribulacionista, a coroação da igreja, ela se dá no momento da glorificação, ou seja, a igreja é arrebatada, passa pelo tribunal de Cristo e recebe as devidas coroas, que também são metáforas, figuras de linguagem. Embora o livro do Apocalipse nos mostre os 24 anciãos trajando vestes e coroas e lançando as coroas em sua cabeça. Então, há uma possibilidade, isso é um mistério, de que nós de fato venhamos até utilizar esse adereço. Mas de qualquer forma, essas coroas, elas implicam na recompensa da eternidade. Ou seja, a coroa incorruptível, que Paulo cita aos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, comparando ao atleta no estádio, fala da incorruptibilidade do nosso corpo. Segundo a própria epístola, no capítulo 15, versículos 51 em diante, que o corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. A coroa da alegria, em Filipenses 4, 1 e 1 Tessalonicenses 2,19, que fala a respeito do ganhador de almas, aquele que ganha almas para o reino, e Paulo diz que aquela igreja era para ele a sua alegria e a sua coroa. A coroa da justiça para os injustiçados, como Paulo diz, pois ele foi injustiçado, né? Teve uma morte penosa, injusta, mas naquele dia o Senhor fará justiça aos seus santos. A coroa da vida, que é a própria vida eterna, a vida sem fim prometida ao varão que, uma vez aprovado, ele receberá, e também prometida à igreja lá em Apocalipse 2:10. E por fim a coroa de glória, que fala desta glória imperecível, imurchável, pois a coroa de louros, embora fosse muito bela, o atleta que a ganhava, em poucos dias a perdia, porque ela murchava. Por isso eu disse anteriormente que o galardão não pode ser comparado a essas bênçãos terrenas, porque elas podem nos ser tiradas. Marta servia a Jesus e estava sendo abençoada, mas ele disse que aquela bênção ali poderia lhe ser tirada. Pastor Leandro, e aí, essa coroação é pós-milênio? Antes? Então, o senhor concorda com o pastor? Concordo com o pastor Ronald que a coroação não é literal. O Novo Testamento praticamente teve a influência grega, e como ele mesmo disse, né, que quando tinham competições, Olimpíadas, no tempo lá, a premiação era a coroa de louro. Paulo gostava desse tipo de exemplo, né? Então ele sempre usou essa coroa, que seria daquele tempo, da coroa de louro, para colocar essas metáforas. Todas as coroas, coroa da justiça, coroa da alegria. Isso é antes ou depois do milênio? Vai ser no fim. Vai ser na salvação, vai ser depois do milênio. Depois do milênio? A consagração, vai ser a consagração. Vai ser então a consagração. Depois do milênio? Depois. Então até eu concordo que não é uma coroa literal. Não será uma coroa literal, porque para mim todas essas coroas que Paulo cita são metáforas. Mas essa afirmação, essa afirmação, seria essa palavra, será depois. O Luiz Fernando de São José dos Campos: entendo que o galardão celestial será durante as bodas do Cordeiro. Lucas Mateus: nós vamos receber o nosso galardão na terra, lembrando que o galardão é a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 21, João viu novo céu e nova terra. Gerson Vieira: por que uma pessoa que não é salva vai querer galardão para viver no inferno? Galardões serão para os salvos, e creio que ninguém vai perceber o galardão do outro. Aqui é aquela questão que a gente trabalhou aqui, definindo o galardão somente como algo relativo à justiça. Mas já vimos aqui que tem o galardão da injustiça. Luiz Fernando de São José dos Campos: a base do trono de Deus é a justiça. Uma pergunta ao pastor Leandro: o senhor será salvo e fez as suas obras como pastor fiel aqui na terra?
O ladrão da cruz também foi salvo. O senhor acredita que os vossos galardões serão iguais? Com certeza. O ladrão da cruz terá o mesmo galardão que o senhor? Com certeza. Ele não fez a obra, mas quando ele estava ali na cruz, ele aceitou a Cristo. Ele aceitou a Cristo, ele reconheceu quem Cristo era, e o mesmo galardão que ele vai receber na salvação, o mesmo galardão que eu vou receber se eu viver daqui mais 50 anos fazendo a obra. O senhor fundamentou isso aí naquela parábola dos trabalhadores, né? Com certeza, exatamente. Que ganharam o mesmo... A vinha. Um trabalhou muito, outro pouco, mas ganhou a mesma coisa. Então o senhor entende que não há um nível... Não vai ter de galardão nos céus. E o pastor Ronald... A diferença. A diferença. Paulo fala sobre a diferença no corpo da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 e diante. O versículo 39, né? Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Então haverá diferença. Deus não trabalha com esse uniformismo. Existe diferença até entre os anjos de Deus, né? A questão de hierarquia, quanto mais a nosso respeito. O texto deixa muito claro, ele recompensará cada um segundo a sua obra. E com relação ao ladrão da cruz, ele recebeu o maior prêmio, o maior presente, que é a salvação. Mas com o efeito de galardão, ele não receberá absolutamente nada. Mas isso não fará menos feliz, menos satisfeito na eternidade. Muito bem, o Lucas Mateus, nós vamos receber o nosso galardão na terra, lembrando que o galardão é a vida eterna. Eu já li isso aqui, estou ficando velho, meu pai do céu. O Jorge Luiz de Londrina, eu percebi na interpretação do pastor Leandro... Ei, pastor Leandro, você está aqui hoje, hein? Eu falei, eu vim para apanhar. É que no céu existem hierarquias entre os anjos. E por que não haveria a possibilidade de acontecer na vida dos salvos? Sendo que o Senhor é a justa justiça, onde haverá aqueles que viveram seus chamados plenamente, parcialmente, ou não viveram seus chamados, como em Mateus 19:30. Bom, então ele está questionando aqui. Então o senhor não crê mesmo que há níveis de galardão? Existe uma hierarquia entre os anjos, certo? Entre os salvos não tem nível de galardão. Não, Deus já criou o anjo naquela hierarquia. Não foi, pelo menos eu não sei, porque a Bíblia não fala, não tem como ninguém saber. Mas então, se o anjo trabalhou para alcançar mais ou alcançar menos. Isso a gente não tem. Não tem graus de condenação? Quando chegar no final, a condenação é uma só também. Agora, você pode até pensar assim, mas quando chegar no final... Mas não tem muitos açoites e poucos açoites que Jesus fez menção? Sim. Então não há aí um grau de condenação? E não haveria também um grau... Mas quando chegar na condenação, de galardão? Quem foi condenado, se alguém tomar 100 chibatadas, tomar 1000... para eles não vai ter mínima diferença. Então, se lá, quando chegar naquele grande dia, quem recebeu um galardão maior, que não vai ter vaidade, quem recebeu um galardão menor, que não vai ter, qual vai ser a diferença? Tânia Leico, a bênção também é uma recompensa que Deus dá aos seus aqui na terra. Aquele que abençoar o seu próximo será abençoado também, mas aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. E o Mateus, por fim, dizendo aqui que a eternidade será na terra. Agora, os galardões parecem ser no céu. A Bíblia não diz de forma clara. Muito bem, gente. Vamos aqui, então. Nós temos... Vocês trouxeram dica cultural ou não? Não? Não, eu não trouxe porque eu nem achei. Posso recomendar? Sobre esse tema, Posso recomendar? Então, sobre esse tema de galardão na terra... Não tem. Diga lá, Simone. O que eu tô esquecendo, Simone? Da vida. Dica cultural. Se eu não aviso, a Simone não põe essa vinheta. Vamos então agora às nossas dicas cultural. O pastor Leandro não trouxe? Não achei dica cultural sobre esse tema específico. A Bíblia, né, pastor? A Bíblia, exatamente. A melhor dica cultural Consulte as Escrituras. Consulta. Amém. Pastor Ronald trouxe? Sim, eu recomendo os irmãos a comprarem um bom manual de escatologia bíblica do autor Pentecoste, edições Vida Nova. Amém. Ótimo.
Muito bem, gente, vamos então às considerações finais aqui dos nossos participantes. E eu quero agora, pastor Leandro, o senhor tem aí um tempinho para as suas considerações finais. E também, se o senhor tiver rede social ou telefone, o que for, quiser fazer a propaganda da igreja outra vez, fique à vontade. Então, meu Instagram é @PR Leandro Crepaldi, só Instagram. E quem quiser, domingo estarei ministrando a palavra, não vou falar sobre galardão. Ali no Campo Mas dos quem Alemães, for no culto vai receber galardão. Com certeza, se tiver com o coração voltado para Cristo, não para o galardão. Isso com certeza. Mas sobre o tema, independente de você alcançar um galardão na terra, independente de você alcançar um galardão no céu, se você acha que vai ter um galardão especial ou não, não perca a sua salvação. Que eu acho que o prêmio máximo para nós alcançarmos aqui é a vida eterna ao lado de Cristo. Se será no céu, no paraíso, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, também não tem importância. A importância é o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue buscando a Cristo, continue servindo, não se desvie do caminho, não olhe para pessoas que estão ao seu lado, não olhe para o que as pessoas falam de você. Olhe para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele morreu por amor a nós e nós o servimos por amor a Ele. E todo o resto é consequência. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe muito, viu? Glória a Deus. Pastor Ronald, suas considerações finais também e as suas redes sociais. Bom, em primeiro lugar eu quero aqui agradecer, né, a oportunidade e mandar um beijo para minha esposa que está lá no Rio de Janeiro me assistindo e torcendo por todos nós aqui. Um beijo, Isabel, te amo. Eu quero encerrar, né, a minha participação dizendo que os galardões, eles vão muito além da nossa compreensão. Nós receberemos, além das coroas, vestes brancas, de linho fino, puro, resplandecente, e todas as promessas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se você quer se motivar espiritualmente, leia Apocalipse 2:7, 2:10, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12 e 3:21. Acredito que, dadas as evidências bíblicas, ficou muito claro a conceituação do galardão e como se dará essa entrega, essa recompensa e principalmente em que lugar e em que momento. Que Deus abençoe, né, a todos os participantes. Pastor Leandro Crepaldi, foi um prazer estar com o senhor. Pastor Fabrício, Simone, irmã Simone, muito Jonas. obrigado a todos, irmão Jonas, ao pastor Joaquim que nos trouxe aqui, tem sido muito generoso conosco. Foi um prazer. Muito obrigado, né, pastor? Já deu as redes já, né? Não dei. As redes sociais, as minhas redes sociais são as seguintes: @pastor Ronald Viana no Instagram e também no Facebook e no YouTube, Pastor Ronald Viana Oficial. Digitou lá, vai me achar. Nos siga, se inscreva e nos acompanhe. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então vamos agora às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Muito bem, meus irmãos, o nosso tema de hoje, do nosso debate aqui nessa manhã, é: iremos receber o galardão no céu ou na terra? Algo que a gente desenvolveu aqui ao longo do nosso debate é que o galardão no sentido de recompensa, e aqui a gente até trabalhou essa questão de ser um presente ou de ser um prêmio, mas o galardão no sentido de, sim, uma resposta, uma recompensa, tanto pelo bem que se faz ou pelo mal que se faz, porque já vimos aqui também que a própria Escritura vai fazer menção de galardão de iniquidade, o galardão da injustiça, ou seja, há uma recompensa também para os que obram impiamente. Porém, no que diz respeito a galardão como recompensa e como bênção, eu entendo que nós podemos fazer uma separação aí. Você tem o galardão no que diz respeito à vida eterna. Então, o galardão no que diz respeito à salvação, obviamente, creio eu, que ele vai ser uma recompensa no porvir. Porque enquanto estou no caminho,
eu estou mantendo aqui, eu estou aqui na persistência, uma vez que entendo que salvação é um processo. Fui salvo, João 5:24, estou sendo salvo, em esperança somos salvos, Romanos capítulo 8, e serei salvo, Hebreus capítulo 3, quando o texto vai dizer que nos tornamos participantes quando mantivermos a nossa confissão até o fim. É um processo. Então, uma vez também um texto lembrado aqui, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que desde agora que hora? Que hora que Paulo diz que desde agora a minha coroa está reservada para mim? Quando ele está dizendo que correu a boa carreira, combatiu o bom combate, ele foi até o fim, e então esse galardão no que diz respeito à salvação será nos céus, porque diz respeito aos salvos, que essa salvação se efetiva se o indivíduo for até o fim. É a minha opinião, ok? Sempre lembrando aqui, né? A minha resposta não é a resposta certa do debate, é a minha opinião também. Então, também creio que temos o galardão no que diz respeito à recompensa de boas ações e atitudes e obediência aqui. E um texto que eu fiquei de ler no finalzinho, e já, né, me atrapalharam, porque fizeram menção do versículo aqui, o pastor Igor brincando aqui, claro, né, ele fez menção de Lucas dentro do mesmo texto, mas olha só o que Jesus diz aqui em Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba. Aí o pastor Ronald fez a consideração aqui dessa figura de linguagem, 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então entenda aqui por este texto e alguns outros que existe sim um galardão que você recebe aqui. Ele não está ligado especificamente à salvação. Como já disse aqui, galardão no que diz respeito à salvação, céu. Agora, galardão como recompensa de boas ações, posturas e obediência, como até dentro do contexto de Deuteronômio 28 lá atrás, não deixa de ser um galardão, porém, você recebe aqui. Então, eu diferencio o galardão no que diz respeito à salvação, o galardão eterno, ok, num porvir. Porém, as recompensas pelas nossas boas ações, boas posturas e obediência aqui, também recebemos neste tempo presente. Amém, gente? Muito bem, vamos ver como é que terminou aqui a nossa enquete. Rufem os tambores. Tem tambor aí, Jonas? Não tem não. Vamos sem tambor mesmo. Vamos lá para o resultado final. Iremos receber o galardão no céu e na terra. Finalizamos com 70%, entendendo que recebemos o galardão no céu, contra 30%, entendendo que é na terra. Ok? Muito bem, gente, é uma alegria. E vamos aqui também, eu já ia esquecendo, mas me lembrei, ou não tem Word Cloud? Hoje não tem Word Cloud. Gente, fala sério. Tá certo isso? Eu nunca lembro. O dia que eu lembro não teve. Meu Deus do céu. Vai ficar sem galardão, viu, Fran? Você. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui mais esse debate. Pastor Ronald, muito obrigado pela participação. Deus abençoe. Manda um abraço lá para a terra maravilhosa. O pastor vai muito na cidade do Rio, não? Fica lá mais em Nova Iguaçu? Fico mais em Nova Iguaçu, mas às vezes... De vez em quando dá uma subidinha lá. Terra boa. Deus abençoe muito. Prazer. Obrigado. Pastor Leandro Crepaldi. Amém. Deus abençoe também. Manda um abraço lá para São José dos Campos. Com certeza. Né? Que Deus abençoe muito Será lá. dado. E essa igreja abençoada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Amém. E volte sempre. Prazer né? enorme. Ambos. Né? Tanto do Rio de Janeiro quanto de São José dos Campos. E você que acompanhou a gente aqui até agora, mais uma vez, aquele abraço apertado. E com certeza você sabe que você tem sempre aqui assuntos que vão cooperar com o seu entendimento, aumentar a sua fé, vão levar você a reflexões que talvez você nunca parou para pensar em assunto como esse de hoje. Fala-se tanto em galardão, mas afinal de contas, já paramos para pensar mesmo, como hoje a gente fez aqui? Então você vê que o Debate da Vida vai sempre trazendo para você aqui bons assuntos que vão cooperar com o seu entendimento e o aumento da sua fé. Pastor Cláudio Apolinário, querendo Deus, estará com você aqui amanhã e eu volto a qualquer momento. Quem sabe? Sem tambor, né? Não tem também não. Gente, Deus abençoe. Aquela carinha abençoada, todo mundo no vídeo aqui, ó.
aquele tchauzinho abençoado e até a próxima, se Deus quiser, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã.